Oi, sou o professor Josimar Silva e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de combinatória. Nós estamos resolvendo problemas que tratam do princípio da casa dos pombos, ou princípio das gavetas. Tá? Nosso primeiro problema dessa aula é esse aqui. Dados 9 números inteiros quaisquer, mostre que existem 2 deles cuja diferença é divisível por 8. Tá? Qualquer conjunto de 9 números inteiros, sempre vai existir pelo menos 2 deles cuja diferença seja um múltiplo de 8. Sugiro que você pause o vídeo e pense nesse problema. Vamos à solução. Antes de qualquer coisa, quero colocar um fato aritmético muito importante, tá? Para a resolução desse problema, inclusive. Ele é o seguinte: se 2 números deixam o mesmo resto na divisão por 8, a diferença entre eles vai ser um múltiplo de 8. Por exemplo, 43, isso é um exemplo, menos 19, digamos. Tá? 43 é 8 vezes 5 mais 3, ou seja, 43 deixa resto 3 na divisão por 8. 19 pode ser escrito como 8 vezes 2 mais 3 também. Então, tanto 43 como 19 deixam resto 3 na divisão por 8. Tá? Quando eu fizer essa diferença, esses restos vão ser cancelados. O que vai sobrar é a diferença entre 2 números múltiplos de 8, que vai ser um múltiplo de 8. Vejam, vai ficar assim, ó, 8 vezes 5 mais 3, menos 8 vezes 2 menos 3. Eu posso fazer o cancelamento dos restos, tudo bem? Posso até colocar, se eu quiser, o 8 em evidência, 5 menos 2 e 8 vezes 3, o que mostra que é um múltiplo de 8. Tudo bem? Isso aqui pode ser feito de uma maneira um pouco mais geral. Dá uma olhada aqui, ó. Tá? Para um resto R qualquer. Tá? Um pouco mais geral somente. Então, esse número aqui é o número 8K1 mais R, e esse aqui é o número 8K2 mais R. Ou seja, esse número deixa resto R na divisão por 8 e esse também. Quando eu faço a diferença, vai dar obrigatoriamente um múltiplo de 8. Tá? Então, nós vamos usar esse fato para atacar esse problema. Vamos lá. Restos possíveis. Quais são os restos possíveis na divisão por 8? Os restos podem variar de 1 a 7. Tá? São os inteiros de 1 a 7, ou seja, são 8 possibilidades, são 8 restos possíveis. Só que eu quero escolher 9 números. 9 números serão escolhidos. Então, obrigatoriamente, pelo menos um desses restos vai ser repetido. Eu vou escolher pelo menos um desses restos mais de uma vez. Tá? Então, eu posso admitir que as possibilidades são as casas, tá? E os números escolhidos, os pombos. Os restos são as casas e os números escolhidos são os pombos. E dessa maneira, eu tenho o que eu sempre busco quando eu quero provar que pelo menos 2 casas vão ser ocupadas. Uma casa vai ter que ser ocupada por mais de um objeto. Né? Eu tenho isso aqui, o número de pombos maior que o número de casas. Então, pelo menos uma casa vai ser ocupada por mais de um pombo. Ou, pelo menos uma gaveta vai ser ocupada por mais de um objeto. Tá? Está aqui, número de pombos maior que o número de casas, o que está provado que a diferença de pelo menos 2 deles vai ser um múltiplo de 8. Tá? Princípio da casa dos pombos. Pelo princípio da casa dos pombos. Tudo que eu estou dizendo pode ser escrito. Você pode fazer um texto justificando isso. Ok? Vamos à nossa segunda questão. Dado um número inteiro positivo n, mostre que existe um múltiplo de n que se escreve com os algarismos 0 e 1 apenas. Tá? Exemplo, para n igual a 3, eu posso ter, por exemplo, 111 ou 1110. Né? Para n igual a 12, por exemplo, basta que seja múltiplo de 3 e também seja múltiplo de 4. Bom, se for múltiplo de 100, vai ser múltiplo de 4. Então, esse número certamente é um número múltiplo de 12.
Então, para qualquer n, sempre vai existir um múltiplo, tá, que pode ser escrito apenas com os algarismos 1 e 0. É isso que a gente tem que provar. Vamos à solução? Eu fiz aqui uma lista de números, tá? Na verdade, n mais 1 números. Esses números são formados da seguinte maneira. O primeiro deles formado por um único algarismo 1, o segundo por 2 algarismos 1, o terceiro por 3 e assim por diante. Até o último, que é formado por n mais 1 algarismos. Ao todo, conforme eu já disse, são n mais 1 números nessa lista. Tudo bem? E os restos possíveis na divisão por n? Quais são os restos possíveis na divisão por n? Eles vão variar de 0 a n menos 1, totalizando n restos, n possibilidades para os restos, tá? Se eu tomar esses números aqui como pombos e tomar essas n possibilidades de restos como casas, tá? Nessa situação aqui que eu formei, tomando esses números aqui, seguramente, pelo menos 2 deles têm o mesmo resto, tá? Porque eu tenho um número de pombos maior que o número de casas. Então, o número de pombos é maior que o número de casas. Isso me garante que, pelo menos, 2 deles vão ter o mesmo resto na divisão por n. E se eu tomar a diferença de 2 números que têm o mesmo resto na divisão por n, evidentemente eu encontro um número múltiplo de n, conforme nós vimos no exercício anterior. Tá? Então, tomando 2 números quaisquer dessa lista, tá? Aliás, tomando esses 2 números que estão nessa lista, que possuem os mesmos restos na divisão por n, a diferença entre eles vai ser um número múltiplo de n. Tá? Então, está aqui usando o princípio da casa dos pombos. E uma discussão que pode ser levantada também é a seguinte: será que a diferença entre 2 números quaisquer dessa lista é um número formado apenas por 1 e 0? Sim. Tá? Olha como esses números são formados. Qualquer diferença que eu fizer aqui vai gerar um outro número, qualquer conta de menos que eu fizer ali vai gerar um outro número que é formado apenas pelos algarismos 1 e 0. Então, era exatamente o que eu queria. Aplicando o princípio da casa dos pombos, o problema está resolvido. E com isso, a gente encerra a nossa aula.